Olá pessoas, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Victor de Jesus e sejam todos bem-vindos ao Nebencast. Estamos aqui para mais um episódio muito especial sobre o que aconteceu depois do lançamento do Livro dos Espíritos. Muita coisa aconteceu, é claro. E vamos falar sobre isso. Esse episódio a gente vai deixar um recadinho é que a gente já está planejando, organizando uma entrevista bem legal, vai ser legal. Ainda não foi gravada, tá, mas não prometo nada ainda, porque não sei o que pode acontecer daqui pra frente, mas estamos organizando. E é isso. Tem mais alguma coisa importante para a gente falar, para a gente puxar? Não, acho que não. Então, vamos para o episódio, porque o episódio vai ser longo, talvez, não sei, vamos ver, roda a vinheta. Vamos falar sobre o que aconteceu depois do lançamento do Livro dos Espíritos. Muita coisa aconteceu, né? Porque, né, obviamente, tem um grande marco, né, tanto na história do espiritismo, né, como no mundo como um todo. Foi uma coisa, foi um choque para muita gente, foi uma maravilha para muita gente. E vamos falar sobre isso. Claro, né, estou com aqui a minha filha, né, obviamente, né, é o meu roteiro, meu proto-roteiro. O lançamento do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, né, foi lançado oficialmente, né, no dia 18 de abril de 1857. Esse é o lançamento da primeira versão do Livro dos Espíritos, né, que justamente aquela versão, né, que é dividida em 3 partes, que tem 501 perguntas, e depois, né, que ele vai lançar a nova versão. Mas no mesmo ano que a gente tem o lançamento do Livro dos Espíritos, né, que é em 57, né, 1857, lembra que eu estou falando em 800, tá? A gente está no século XIX. Nos anos 800, século XIX, enfim, pra vocês entenderem. Em novembro deste mesmo ano, certo? Lembra que o livro foi lançado em abril, né? Em novembro de 57, né, Kardec já começa a manifestar a ideia de escrever uma revista, que é a famosa Revista Espírita. Então ele já começa a matutar ali umas ideias, né, que ele já estava matutando, e aí ele resolve perguntar para os espíritos, né, se seria uma boa ideia, né, fazer essa revista espírita. E os espíritos dizem que é uma boa ideia, vai em frente, né, mas vá com calma. E então, em janeiro, de 1º de janeiro, né, de 1858, no ano seguinte, né, ele lança a primeira edição, né, da revista Espírita. E o interessante dessa revista, né, que ele vai lançar, ele lança de forma independente, porque ele não vai correr atrás de nenhum tipo de patrocínio, uma editora grande para lançar. Não, ele vai lançar de forma independente, porque ele não queria ter ninguém ali dando pitaco, sabe? No sentido de, não de que ninguém pudesse questionar as ideias dele, mas no sentido de que uma revista, sabe, uma revista, um jornal, é uma mídia, né, que tem ali os seus editoriais, tem ali o seu viés, lembra do viés? Tem o seu viés, né, não é algo isento de alguma ideologia, de alguma ideia por trás disso. E Kardec não queria que nenhum dinheiro, né, fizesse com que, olha, nessa revista esse mês vai ter que ter
tal matéria sobre isso, não sei o que, ou então, ou seja, não queria que ninguém de fora, né, dissesse a ele como que a revista tem que ser. Ninguém assim que, ó, toma aí dinheiro e publica na revista ali que a empresa tal vai fazer isso, ou então que fulano está fazendo aquilo outro. Não era sobre isso que ele queria escrever a revista. Na Revista Espírita ele utilizou muito a revista, tanto para como uma forma de comunicação mais rápida, vamos dizer assim, rápida para aquela época, sem ser um livro de fato, né? Porque um livro ele passa por todo um processo de edição, de revisão, e assim, um livro é como se fosse uma forma mais oficializada de dizer tal coisa. E a revista não, a revista ela tem uma forma mais flexível, e ele usou muita revista para falar sobre o livro espírita, para falar sobre casos, para falar sobre outras coisas que não só um livro certinho, com um tema muito determinado, sabe? Ele usou de forma para falar de outras coisas, justamente como a gente faz aqui, né? A gente faz os temas livres, a gente fala de outras coisas, não só do espiritismo, a gente fala de outros temas, a gente se conecta justamente para tentar ajudar as pessoas, enfim. Kardec fez isso com a Revista Espírita. Se você pegar a Revista Espírita, você vai ver que tem muita coisa lá, vários temas variados, não é somente algo como, não, isso aqui é... A Revista Espírita vai falar somente sobre sessões mediúnicas, é isso e ponto final, né? São várias coisas que ele vai falar. Claro, tudo voltado para o espiritismo, né? Porque é uma revista espírita. E então ele lançou isso, né? Ele lançou a primeira edição e ele lançou mensalmente, né? São várias edições. E ele começou em janeiro de 1858. E aí se vocês hoje, né, forem procurar, forem comprar a revista, vocês vão encontrar o anuário. Então você quase que um livro, sabe? Um livro que está lançado, que está compactado, né? Que é o ano de 1858. Aí é o livro Revista Espírita de 1858, que é, ou seja, todas as revistas que foram lançadas naquele ano está compactado naquele livro. E aí tem vários livros, é uma coleção bem grande, né? Que estão todos os anos que a revista foram lançado e escrita por Kardec, e se eu não me engano outras pessoas também escreveram para a revista. E enfim, aqui a Revista Espírita, em 1858, no mesmo ano, em abril, certo? Em abril de 1858, dia 1º de abril, foi então fundada oficialmente a Sociedade Espírita de Paris, ou a Sociedade Espírita Parisiense. Por que oficialmente? Por que eu digo dessa forma? Porque Kardec ele já vem se reunindo há tempos atrás, né? Antes do lançamento do Livro dos Espíritos, ele já tem meio que determinado esse grupo que ele vai participando para fazer justamente participar das sessões mediúnicas para poder fazer as perguntas, todas as perguntas que ele vai fazer, que é justamente nessas sessões mediúnicas, nessas reuniões públicas que ele vai fazendo com os médiuns. E essas reuniões, elas acontecem sempre, desde o começo, né, vem acontecendo na casa de pessoas, ou seja, dos médiuns, né? Então, a gente começa a família Baldini, na verdade a senhora Flaminion, desculpem, acontece na casa daquela mulher, né, daquela família, e aí da família Baldini, né, vai ter reuniões já com as filhas, né, as filhas Baldini, né, vai ter reuniões lá na casa dele, e tem outros médiuns, né, que ele meio que monta uma rede de vários médiuns que eles fazem se comunicando. E chega um momento, né, acho que é um pouquinho antes, um pouquinho depois, ele vai se reunir frequentemente. É como se fossem reuniões semanais. É muito parecido, tá? Pelo texto aqui que deu para entender, é muito parecido com as reuniões públicas que a gente faz no centro espírita, né? Quando aqui não, mas
no Centro Espírita Bezerra de Menezes, né, que é o Núcleo Espírita Bezerra de Menezes de São Martin, tá? Que eu faço parte, justamente eles acontecem em reuniões públicas toda quarta-feira à noite, né, que tem justamente as lives aqui, que acontecem nesse canal aqui, justamente as lives acontecem às 8 horas da noite, né, justamente está lá acontecendo presencialmente, e quem quiser aparecer pode aparecer. E tem as lives, né? Quem quiser assistir a live, pode assistir as lives, pode assistir depois, enfim, fica à vontade. E são as reuniões públicas, são abertas para o público. E tem também, durante a semana, a reunião pública acontece na quarta-feira, à noite, tem umas palestras e tudo mais, qualquer pessoa pode participar. E tem os estudos, né? Tem o estudo da mediúnica que acontece na segunda-feira, e tem o estudo do espiritismo que acontece na sexta-feira, que é Conhecendo o Espiritismo, que eles fazem na sexta-feira, que é diferente daqui, tá? Que a gente está estudando Espiritismo, mas a gente está estudando de uma outra forma, e também porque isso aqui é em vídeo, porque os estudos lá, né, presencialmente não são gravados, tá? E então a gente tem essas reuniões que acontecem lá no centro, e nos outros centros também tem os seus dias de reuniões. Naquela época, Kardec também fazia as reuniões públicas. Só que essas reuniões, inicialmente, aconteciam na casa dos médiuns. Que justamente, até o médium, eu não me lembro do nome do médium agora, não importa muito agora. O importante é que eles se reuniam na casa da médium, né, da família, que eu esqueci o nome, não é o Baldinho, é outra família. Que a reunião já estava comportando quase 25 pessoas, 25, tinha dia que chegava até a 30 pessoas participando, em todo mundo, imagina, 30 pessoas dentro de uma casa, reunidas ali para assistir uma sessão mediúnica. Então, como estava ficando muita gente chegando dentro da casa, querendo participar e ver como é que é as coisas e tudo mais, né, e principalmente como Kardec já tinha publicado o Livro dos Espíritos, as pessoas estavam procurando não só pela curiosidade, mas também pelo estudo, para poder aprender, poder ver com seus próprios olhos como é que era, como é que acontecia, como é que funcionava. Então, as pessoas já estavam lá a fim de estudo, não só de curiosidade, como acontecia justamente, né, nas mesas girantes, né, quando acontecia era justamente um entretenimento. Quando as pessoas começando a procurar a casa onde aconteciam essas sessões com Allan Kardec para estudar, para aprender, aí já começa, né, a aumentar o número, o negócio já começa a ficar mais sério, não era só um divertimento, mas sim uma seriedade. A pessoa já estava querendo levar isso ao estudo, a estudar mesmo, com cronograma, enfim. E nisso, né, eles resolvem então fazer e alugar um espaço para poder fazer esses estudos. E aí eles oficialmente, né, como eles tinham acesso a algumas pessoas de renome ali, eles conseguiam falar com o prefeito da cidade, eles tinham lá com o delegado, enfim, tinha as pessoas que eles tinham contato ali, justamente muitas pessoas que participavam dessas reuniões, que facilitou bastante o contato para poder liberar ali facilitar, como é que chama? A papelada. Ó, autorizado, pode fazer isso, não sei o que e tal. A gente pode se reunir tranquilo lá. Enfim, é tudo legalizado, tá? Não é tramóia não, é só com a questão de legalizado. Como ele tinha contato com as pessoas que trabalhavam com isso, né, facilitou, né, todo o processo, toda a burocracia para a gente conseguir, para poder fazer essas reuniões nesse local alugado. Então eles alugaram esse local, passaram a se reunir naquele local, passaram um ano naquele lugar ali, e depois eles se mudaram para outro lugar, e passaram um tempo também. Mas enfim, eles agora não estavam mais numa casa, e sim em um local mais oficializado. A partir desse momento que eles se mudam para esse local, eles começam a se reunir semanalmente, eu acho que vários dias por semana, 2, 3 dias por semana, mas toda semana estavam se reunindo. Então esse grupo é formado oficialmente a Sociedade Espírita de Paris, ou a Sociedade Espírita Parisiense, em todo um processo, né?
E então, em 1860, ou seja, 3 anos depois, né, 3 anos depois do lançamento dos Espíritos, vai lançar então a segunda versão do livro dos Espíritos. Ou seja, Kardec, como ele já estava acompanhando, né, várias pessoas perguntando a ele, se encontrando, fazendo essas reuniões semanais, já tinha um estudo, Kardec também trabalhava com muitas cartas, né? Ele recebia cartas dessas pessoas, porque esse livro não ficou parado lá na França, ele mandou para outros lugares também, para receberem vários livros, várias pessoas, que as pessoas se comunicavam com eles através de cartas. E com isso, né, com o tempo, passou 3 anos, né, dele acumulando estudo, acumulando conhecimento, entendendo como é que as pessoas estavam pesquisando, entendendo o que as pessoas estavam perguntando. E então ele, e claro, obviamente, né, com os Espíritos, ele foi organizando uma nova versão do Livro dos Espíritos, ou seja, ele ampliou o Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos, né, como eu já falei isso, né, mas não custa repetir, né, o Livro dos Espíritos ele começa com a primeira versão, é dividido em 3 partes, com 501 perguntas, e aí ele amplia o Livro dos Espíritos na segunda versão, com 1019 perguntas, dividido em 4 partes. Aí se vocês verem direitinho, né, na lista, a divisão, o que ele faz, ele pega a primeira parte, né, da primeira versão e divide em 2. Pelo que dá para ver, né, a primeira parte do Livro dos Espíritos, ele fala de Deus e dos Espíritos. E é justamente o que ele faz, na segunda parte ele vai dividir em 2. A primeira parte dos Espíritos ele vai falar sobre Deus, né, eu acho que é sobre Deus, né, deixa eu olhar aqui. Deixa eu olhar. Aqui a partezinha. Das causas primárias, né, justamente é a primeira parte do Livro dos Espíritos. E depois vem a segunda parte, que é do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Tem também o mundo espiritista, dá para dizer dessa forma também, que ele vai falar aqui depois. E o mundo dos espíritos, ou seja, ele divide, ao invés de falar tudo em uma única parte, falar de Deus e dos espíritos em uma única parte, né, ele divide, vai falar sobre Deus, né, das causas primárias, que justamente tem aquela famosa pergunta, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né, que é, deixa eu aqui, nem vou ler, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: que é Deus? Aí o Espírito responde: Deus, a causa primária de todas, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Aí a gente tem a terceira parte, né? A terceira parte é das leis morais, das leis morais, e a terceira parte das esperanças e consolações. Que aí isso se mantém no livro, na primeira versão, ele vai ter essas 2 partes, vai ficar igualzinho, as leis morais, esperanças e consolações. Na segunda versão, ele vai se manter, né? Vai manter só que ele vai manter as partes, mas ele vai ampliar, né? Porque 1019 perguntas, ele ampliou bastante. Tinha 500, agora tem 1019. E quase mais que dobrou, né, o número de perguntas. Mas a gente fala assim, perguntas, mas só que se a gente levar em consideração só perguntas de fato, que tipo, aqui, deixa eu abrir aqui aleatoriamente, abrir aleatoriamente aqui, onde se pode encontrar as provas da existência de Deus. Perguntas, tá? Isso é uma pergunta e aí o Espírito responde, tá? Para responder aqui, né, para deixar aqui claro, no axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai causa em tudo, e o que não é obra do homem, e vossa razão responderá. Tá, isso aqui é pergunta. Eu li a pergunta e vem a resposta, certo? Aí então quer dizer que existe 1019 perguntas e 1019 respostas, e não, essa é a questão, porque nem todas as
questões, todos os pontos que estão numerados são perguntas. Algumas são textos, né, prosa, literal assim, prosa, não é uma pergunta, é prosa. E também tem vários pontos aqui, tem alguns pontos que a gente vai encontrar assim, vai ter a pergunta numerada e logo abaixo da pergunta numerada vai ter a pergunta numerada normal, tipo aqui, ó, que é espírito? Aí Kardec perguntando, né, que é espírito, e o espírito responde: o princípio inteligente do universo. Tá? Essa foi a resposta. Pergunta, resposta. Aí depois disso vem outra pergunta, não, outra pergunta numerada não, vem aqui uma letra A. Aí, qual a natureza íntima do espírito? E aí vem a resposta de novo. Ou seja, a gente tem vários pontos com letra A, às vezes tem letra B, e eu já encontrei letra C. Ou seja, tem a pergunta numerada e tem A, B, C. Tem a pergunta A, B, C. Ou seja, tem muito mais perguntas, não tem muito mais do que 1019 perguntas. E não só tem perguntas, tem prosa, tem texto, tem um bocado de coisa aqui. Tem os comentários de Kardec. Né? Então eu gosto de falar que são 1019 questões, não 1019 perguntas. E sem falar que, né, que tem aqui no Livro dos Espíritos, ele tem no começo, tem o prefácio, obviamente, mas tem a introdução do Livro dos Espíritos, que é extremamente importante ler a introdução do Livro dos Espíritos, porque ele vai introduzir tudo, todo o tema, ele vai explicar muita coisa na introdução do Livro dos Espíritos. Então não pule simplesmente a introdução do Livro dos Espíritos e vai lendo pergunta. E é justamente isso que a gente vai fazer, tá? Quando a gente começar a pegar o Livro dos Espíritos, a gente vai ler a introdução do Livro dos Espíritos inteira. Quer dizer, ler não, a gente vai estudar, vai entender, né? Enfim, vocês entenderam. E aí tem o prolegômeno, que é muito famoso, né? Vai ter o símbolo da uva, né? Que é um dos símbolos do espiritismo, é o cacho de uva. Para quem não sabe, quem está sabendo agora, é o cacho de uva. Aí por que é o cacho de uva? Então, justamente, leia o prolegômeno que você vai descobrir por que é o cacho de uva. Ah, meu Deus, cadê? Deixa eu pegar aqui. A introdução do espírito está bem grande, tá? Opa, calma. Aí eu pulei aqui, aqui, pronto, lembra? Aqui. Ó, pronto, aqui, tá vendo? Isso aqui é o cacho de uva, esse é um desenho muito famoso, e justamente é uma representação do que é o espiritismo. Aí o prolegômeno vai explicar, né, o porquê disso e tudo mais. E, enfim, depois, né, a gente vai encerrar com o pós-fácil. Né, pós-fácil, né, que se chama? Não é pós-fácil, não, ele chama de outra coisa. Cadê? Deixa eu olhar aqui direitinho, calma. Muita calma. Ele vai chamar de conclusão, é isso aí. Introdução, aí vem as 4 partes, depois vem a conclusão. E aí tem notas da editora, enfim, esse livro aqui é da FEB, a Federação Espírita Brasileira. E, enfim, esse é o Livro do Espírito, esse é o livro que foi lançado lá em 1860, 1860? Isso, 1860, foi lançado nesse ano. E é o que a gente tem até hoje. Isso que eu falo é versão, tá? Quando eu falo edição, que é pequenas alterações e tudo mais, a gente vai ter também algumas alterações, mas é coisa besta, sabe? É coisa de, tem que alterar uma pergunta, alterar um ponto aqui, alterar não sei o que e tal. Nada demais. Quer dizer, nada demais não. Tem um livro que faz um estudo justamente sobre isso, que é os livros dos espíritos. Eu não tô com ele aqui agora, mas tem um livro que faz um estudo justamente sobre as edições, né, do Livro dos Espíritos. Enfim, a gente temos tudo isso aqui, tudo bonitinho, pronto. E aí, em 1861, ou seja, no ano seguinte, em janeiro, né, de 1851, a gente vai, 1861, a gente vai ter o lançamento do novo livro, o Livro dos Médiuns. E aí eu não vou falar muito sobre isso, mas é o Livro dos Médiuns, né, que vai se aprofundar muito sobre essa questão de entender, né, o que é
né, para que, né, o livro dos médios. Eu acho que eu fiz um texto aqui, né, a parte experimental científica vai ter muito experimento, vai ter muita coisa explicando, né, como é que funciona, todo o mecanismo da mediunidade, enfim, todo o processo sobre mediunidade vai encontrar no livro dos médiuns. E claro, né, a gente não para, tá? A revista espírita, ela segue, ela você que tá aqui, enquanto tá lançando nova versão do livro dos espíritos, livro dos médiuns, a revista espírita está acompanhando o lançamento, está acompanhando tudo isso. Todo ano a ano, o Kardec vai escrevendo, fazendo muita coisa. E então, aqui a gente encontra, né, em setembro, em dia 21 de setembro do mesmo ano, né, de 1861, a gente vai ter um marco histórico na história do Espiritismo, que é o famoso Auto de Fé em Barcelona. O que é isso? O que foi que aconteceu? Vamos dar um tempinho aqui, vamos falar sobre isso. A gente vai ter um personagem aqui que é bem importante aqui, que é o Maurice Lachantre. Eu não sei se eu pronunciei certo, Maurice Lachantre. Ele é um editor, ele trabalha com o comércio de livros, certamente não. Ele e Kardec eles eram amigos e o Maurício ele ajudou o Kardec a vender os livros, a fazer todo o processo de distribuição e tudo mais. Enfim, Maurício estava lá ajudando o Kardec. O Lachantre, né, o Maurice Lachantre, ele viaja. Eu não entendi bem, porque tem algum texto tá dizendo que ele foi exilado para a Espanha, alguma coisa assim. Mas ele, nesse momento, nesse fatídico ano aqui, né, de 1861, ele vai se encontrar na Espanha, em Barcelona. E ele, né, ele conhecendo Kardec, tudo, ele manda um ofício, ele pede que Kardec envie para ele livros espíritas para ele vender na Espanha. Então Kardec, obviamente, né, ele prepara ali uma caixa com vários livros espíritas, né, cerca de 300 exemplares, né, 300 livros, né, que tinham naquela caixa, e ele despacha para a Espanha. Lembre que assim, a Espanha e a França, apesar de serem bem vizinhos, assim, fazendo fronteira um com o outro, são países diferentes e ali, né, é uma transação internacional. Mas de qualquer forma é outro país. E nisso os livros de Kardec passou pela alfândega da Espanha. Chegando lá, o pessoal, pelo que deu para entender, né, o pessoal da alfândega, né, eles foram verificar, né, o que era esses livros, né, o que era todo aquele processo. E o Maurice, ele vai fazer todo o processo legal, certo? De pegar seu livro, sua encomenda com a alfândega. Ele faz todo, faz toda a preparação, toda a burocracia, ele paga toda aquela taxa, né, de imposto, de importação, né? Toda vez que a gente compra uma coisa de fora, né, a gente tem que pagar uma taxa. Ele faz todo esse trâmite, ele paga e tal, tudo certinho, maravilhoso, só estão esperando receber a encomenda dele, né, os livros, para poder iniciar a sua venda. Só que aí ele é recebido por uma notícia infeliz, né, de que os seus livros foram confiscados, porque o bispo da época, que é o Antônio alguma coisa, cadê? Bispo Dom Antônio Palau. Bispo Dom Antônio Palau, alguma coisa assim. Eu não sei se a minha pronúncia está certa. Mas o Dom Antônio, ele vai confiscar os livros que foram devidamente pagos, tá? Tá tudo certinho. Mas o bispo, ele confisca os livros porque
eles estavam, né, eram livros que representavam a contradição contra a fé e a Igreja Católica. O que está acontecendo nessa época, gente? A gente vai se encontrar numa época em que ainda estava acontecendo um negócio chamado a Santa Inquisição. A gente vai ter ainda, a Inquisição não acabou, o poder da Igreja, por mais que esteja enfraquecido nessa época, a gente vai ter ainda o poder da Igreja ainda exercendo sobre as leis, sobre o Estado em si. E o bispo, certamente ele recebeu essa informação, né, de que certos livros espíritas estavam entrando no seu país, estavam chegando ali sobre as suas redondezas, né, na sua área ali de comando, vamos dizer assim. O bispo, então, ele ordenou que esses livros fossem confiscados. E ele confiscou e ele organizou um negócio chamado auto de fé. Eu fui pesquisar, né, o que é auto de fé, né, porque é o famoso auto de fé em Barcelona. O que é auto de fé? Então eu fui pesquisar. Na pesquisa eu descobri que auto de fé, ele é aliás, acho que é importante a gente entender o que é a Inquisição, né, o que aconteceu. A Inquisição foi um processo histórico, né, da Igreja, principalmente exercido pela Igreja Católica Apostólica Romana, que foi um processo de que eles estavam tão vinculados ao Estado em si, né, que a gente tem aqui o Estado e a Igreja, e elas estavam intrinsecamente ligadas um ao outro. Ou seja, se você, nessa época, dissesse alguma coisa contra a Igreja, que você não concorda que a Igreja é isso, aquilo, outro, que você está indo contra qualquer pensamento da Igreja, você é um herege. E como herege, você está contra o Estado, porque o Estado, veja que você está contra o Estado, você está cometendo um crime. Então, por causa dessa conexão entre Estado e Igreja, você é considerado como um herege, portanto, iria ser julgado e condenado como um criminoso, por você ser um herege. Mandou você ser um herege. E aí, né, as pessoas eram condenadas e sentenciadas e condenadas, executadas, né, pela Igreja. O local, né, o momento da execução, onde as pessoas eram julgadas, sentenciadas e executadas, esse momento em que acontecia a execução é justamente o que é chamado de auto de fé. Porque auto de fé, a palavra auto, né, é uma referência a ato, é como se fosse um ato de fé. Tem um nomezinho aqui de ato de fé, que é como se fosse de fato um ato de provação, certo, de fé. Aí aqui, cadê? Deixa eu tentar. É um ato oficial, né, de procedimento aqui, de procedimento jurídico, é como se fosse, a gente está oficializado pela Igreja. Isso aqui é um ato de fé da Igreja, oficial da Igreja, porque isso acontecia não só na presença, né, do clero, mas tinha as pessoas politicamente importantes, né, os reis, príncipes, duques e tudo mais, e tinha também a participação do povo que ia lá para assistir o ato de fé. Então eles assistiam o juramento, a sentença e tudo mais, e a execução das pessoas que eram, enfim, condenadas. Esse processo, né, que acontecia era justamente para mostrar o poderio da Igreja, né, para mostrar como a Igreja estava forte e tudo mais. Só que a Igreja foi perdendo poder, foi enfraquecendo e tudo mais. E a gente vai chegar então nesse momento fatídico, porque a gente vai ter a Inquisição, né, a Santa Inquisição. Na Espanha, ela tem um processo, um caráter, né, interessante, e é um caráter bem pesado mesmo. Muita gente morreu por causa da Inquisição da Espanha. E nesse momento, a Inquisição ainda está em vigor.
o bispo, então, vendo essas controvérsias, essas contradições, esses livros herésios, né, contra a igreja, supostamente contra a igreja, ele então vai ordenar um ato de fé, para justamente executar os livros. E é justamente isso que ele vai acontecer. Os livros são confiscados no dia 21 de setembro de 1861 e em outubro, no dia 9 de outubro de 1861, os livros são queimados. Acontece justamente o ato de fé de Barcelona. Os 300 livros são queimados. Então, que livros são esses, né? A gente vai encontrar aqui revistas espíritas, né, que foram as revistas, né, escritas por Kardec, né? Revista espiritualista, ou seja, Kardec, apesar de ser espírita, de ter o codificador e tudo mais, né, ele não rejeitava todas as ciências, de repente, nada presta, não. Né, ele também respeitava o espiritualismo, e então ele vai ter aqui, né, revista espírita, revista espiritualista. A gente vai ter o livro dos espíritos, obviamente, né, principalmente a nova edição, o livro dos médiuns, que é uma novidade da época. Aí vai ter o que é o espiritismo, que é um dos livros que Kardec escreve para introduzir, né, literalmente, o título do livro está bem explícito, né, o que é o espiritismo. Fragmentos de sonata atribuídas ao espírito de Mozart. Cartas de um católico sobre o espiritismo. E a história de Joana d'Arc por ela mesma. O nome do livro é esse, né? A história de Joana d'Arc por ela mesma, pelo espírito de Joana d'Arc, né? E pela médium Hermance do Fox. E realidade dos espíritos demonstrada pela escrita direta, pelo Barão de Goldenberg, enfim. Muitos desses textos aqui já estavam no livro na revista espírita, tá? E parece que começou na revista espírita, né, e transformou em livro. Então, aqui a gente tem aqui alguns exemplares, eu não sei se essa será a lista completa, mas alguns dos exemplares que estavam lá justamente era esse, né, dos 300 provavelmente, tinha mais, sei lá, 100 livros de espírito, tinha mais 50, não sei o que, enfim, que somando tudo dava 300 livros, 300 exemplares que foram queimados em praça pública pela Santa Inquisição do Auto de Fé de Barcelona. E assim, esse fato, né, primeiramente que tem uma narração interessante que ele fala que o bispo estava, né, lá observando, né, a queima dos livros, o pessoal da alfândega, né, que estava lá queimando os livros, né, pela ordem do bispo, as pessoas e tudo mais. Depois que os livros foram queimados o suficiente, eles simplesmente deram as costas e foram embora, né, aos gritos das pessoas que estavam ali assistindo aquela barbárie, né, gritando, né, baixa a Inquisição. As pessoas estavam pedindo para que tudo aquela palhaçada, né, da Inquisição parasse. E tem um fragmento aqui, né, que é do jornal, um jornal espanhol, né, da época, que é o jornal de Las Novidades de Madrid. Madrid notificou. Enfim, o meu espanhol não é muito bom. Las Novidades de Madrid notificou. Eis o repugnante espetáculo autorizado pelos homens da União Liberal em pleno século XIX. Eu gosto bastante desse, em pleno século XIX. E a gente aqui, né, fala em pleno século XXI, as mesmas coisas acontecendo. Uma fogueira em La Coruña, outra em Barcelona e muitas outras que não farão em outro lugar. Em outros lugares. Não faltarão em outros lugares. E aí ele continua e tal. Mas aqui já é um fragmento, né, que na época os próprios jornalistas já estavam comentando sobre isso, né, que como assim um ato tão
repugnante, que ele usa aqui, né? Um ato tão repugnante, como assim eles estão queimando os livros em pleno século XXI, em pleno século XIX. Então, não só esse jornalista, né, como eu falei, um jornalista foi falado sobre isso, várias outras pessoas testemunharam, muitas pessoas que se indignaram com aqueles atos, ou seja, o plano do bispo, que era censurar os livros, né, literalmente censurar, queimando eles, censurar os livros, não deu muito certo. Né? Ele estava achando que ia abafar ali esse negócio de espiritismo, não ia chegar aqui em Barcelona, na Espanha, e acabou causando um efeito contrário, justamente como havia previsto. Como assim, né? Que Kardec, ele recebe, né, a mensagem de Maurício, né, que os seus livros foram confiscados, né, que os livros 300 foram confiscados, e Kardec ele vai perguntar, né, para os espíritos, né, o que ele faz, né, como ele poderia proceder, se ele deveria fazer uma nota na revista espírita falando, repudiando esse ato, né, esse confisco dos livros. E o espírito ele orienta aqui, ó, não faça nada, né, e espere o ato de fé. E aí então você pode publicar alguma coisa sobre isso. E foi justamente o que aconteceu. Né? O espírito ele prevê, ele diz que vai ser muito benéfico para o espiritismo que isso aconteça. E foi justamente isso que aconteceu. O espírito ele, esse fato, né, se espalhou pela Espanha justamente porque as pessoas ficaram curiosas de que livros são esses que a igreja está com tanto medo que resolveu queimar. O que era isso? O que foi isso? E justamente as pessoas foram atrás. Inclusive muitas pessoas foram lá pegar as cinzas dos livros. Inclusive o próprio Maurício, né? Pelo que dá para entender, o próprio Maurício Lachentre assistiu, né, o seu livro, o seu dinheiro sendo queimado ali. E ele pegou cinzas, e pelo que dá para entender, pelo que eu estou deduzindo, o Maurício ele pegou as cinzas dos livros que foram queimados e ele mandou parte dessas cinzas para Kardec. Kardec ele vai receber justamente as cinzas e ele vai guardar num frasco ali para poder deixar preservado de alguma forma. E ele vai manter isso ali como um símbolo de resistência, não um símbolo de mostrando a intolerância que fizeram com o espiritismo, mas ele estava ali, ele resistiu. E o espiritismo, a partir de então, ele vai se espalhar, não só pelos estudos, mas pela curiosidade, pelas pessoas vão buscar isso ali. Muita gente que estava ali, que assistiu à queima dos livros, né, acabou se tornando espírita por causa disso. Foram buscar entender o que era aquilo e tudo mais. E uma coisa que vale a curiosidade é que quando Kardec, né, Kardec ele recebeu o fragmento, né, das cinzas do Livro dos Espíritos. E ele preservou, guardou e tal. Só que aí eu fui pesquisar, né, que onde é que teria uma foto, né, alguma coisa que pudesse mostrar essas cinzas preservadas. E aí veio um negócio, uma notícia bem triste, porque vocês devem saber, né, porque Kardec, francês, né, ele estava em Paris principalmente, né? Muita coisa aconteceu em Paris. E a França, lá em 1939, não sei se é 39, 1940, enfim, por aí, a França vai ser invadida pelos nazistas. Então lembra que eu falei, né, fascismo, nazismo e tudo mais, né? A França vai ser invadida pelos nazistas, né? A França todinha vai ser tomada pelos nazistas, vão invadir Paris, vão tomar Paris. Por que eu estou dizendo isso? Porque os nazistas, eles encontraram muitos materiais de Kardec e destruíram muita coisa de Kardec, que foi destruída pelos nazistas, incluindo justamente o papel, né, as cinzas que ele preservou.
foi destruído pelos nazistas, infelizmente. Isso, né, cara, 1900, né, a gente tá falando de 1800, né? E lá em 1900, né, os nazistas acabaram fazendo essa barbaridade. Enfim, muitas outras barbaridades que eles fizeram. Mas, continuando aqui a história, depois disso, né, muita coisa, o espiritismo começou a espalhar mais ainda, isso não impediu, né, a divulgação do espiritismo, isso se ampliou mais e mais, e então a gente vai ter aqui a lista meio completa do espiritismo, de lançamento dos livros. A primeira versão do livro espírita, lançada em 1857, no livro dos Espíritos, a segunda versão lançada em 1860. E em 1861, o livro dos médiuns. Em 1864, a gente vai ter o lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar justamente sobre a parte moral da doutrina. Em 1865, no ano seguinte, a gente vai ter o lançamento do Céu e o Inferno, que vai falar justamente sobre a justiça divina, segundo o Espiritismo. E a gente vai ter em 1868 a Gênese, né, que vai falar justamente sobre os milagres, sobre predições segundo o Espiritismo, enfim, muita parte científica vai estar presente aqui na Gênese. Tem muitas pessoas que vão falar que esses 4 livros seguintes, né, lançados depois do livro dos Espíritos, é um aprofundamento das 4 partes do livro dos Espíritos. E eu concordo muito com essa afirmação, porque faz sentido, né, a gente pegar as 4 partes e ver quais são os livros, né? Porque, por exemplo, a gente começar aqui da segunda parte do livro dos Espíritos, que é sobre o mundo dos Espíritos, né, a gente vai ter o livro dos médiuns, para se aprofundar. A gente vai ter, das leis morais, a gente vai ter o Evangelho segundo o Espiritismo, para se aprofundar. A gente vai ter esperanças e consolações, a gente vai ter o Céu e o Inferno, né, conectado aqui. E a Gênese, a gente vai ter somente das causas primárias, a gente vai ter a Gênese, né, para se aprofundar. Mas isso não é algo muito exato, porque os 4 livros seguintes, né, eles vão se aprofundar em muita coisa do livro de Espírito como por um todo, né? O próprio Evangelho vai ter muitas citações bem científicas, bem profundas, vai falar sobre outras coisas, não só algo moral e tudo mais. Enfim, isso se repercute em todos os livros. E claro, né, Kardec não só lançou 5 livros e a revista, né, ele vai lançar também o que é o Espiritismo em 1859, ou seja, antes da segunda versão, né, do livro do Espírito. Kardec ele vai fazer várias viagens, né, como as pessoas mandavam cartas para ele vai viajar pela Europa e vai escrever um livro sobre isso, né, Viagens Espíritas, em 1862. E claro, né, depois de sua morte, vai ser lançado obras póstumas, né, em 1890, justamente o livro que eu me baseei em muita coisa aqui para falar sobre a história do Espiritismo. E claro, né, a revista Espírita, que vai se estender até 1869. Publicações mensais, isso. Então a gente vai ter muita coisa que vai ser lançada. E Kardec, os últimos anos de sua vida, né, desde 1855 até a sua morte, que foi em 1869, todos esses anos de vida, isso é mais de 10 anos, né? 55, 69, mais de 10 anos de vida, 10 anos finais de vida, os mais de 10 anos finais de vida, ele vai ser completamente dedicado ao Espiritismo, quase 100% dedicado ao Espiritismo, a escrever mais. E ele assim, ele não parava, ele o tempo todo escrevendo, revista espírita, e pesquisando, e mudando, e fazendo isso, e não sei o que, enfim.
ele não parou de trabalhar. Eu tenho certeza que se na época existisse computador, internet, ele ia estar trabalhando 24 horas por dia, ia ter burnout por causa disso. Mas ele trabalhou muito, muito, muito. Trabalhou tanto, né, que os espíritos estavam pedindo, ó, melhor você descansar, porque você já está com problema aí, doente, né? E ele foi, de fato, ele foi diagnosticado com algumas coisas e teve, como é, cadê aqui, teve meu Deus, né? Teve uma morte. Porque ele vai falecer no ano de 1869, no dia 31 de março de 1869, né, de repente. Não foi uma coisa, ele ficou doente, aí ficou acamado e morreu. Não, ele morreu basicamente trabalhando. Ele, pelo que eu entendi, ele estava fazendo uma entrega de alguns livros, aliás, de uma revista espírita. Ele estava fazendo uma entrega na livraria e aí ele se curva e cai no chão, né, já morrendo. Então, aqui tem algumas especulações, né, que ele morreu, teve um ataque fulminante, ou teve alguma coisa, mas enfim, o negócio é que ele faleceu. E ele foi sepultado, inicialmente aqui no dia 2 de abril de 1869, no cemitério Montmartre. E depois ele vai ser transferido em 1870, no ano seguinte, né, para outro cemitério, que é Père Lachaise. Eu não sei, é francês, eu não sei, mas fica em Paris, na França, e é onde ele está até hoje, né, onde o seu corpo está até hoje. O seu túmulo, ele é então, você olhar, eu vou botar uma foto aqui, enfim, vou botar uma foto. O túmulo, você vê que tem uma pedra meio que esculpida em cima, quase com uma Stonehenge aqui, com uma pedra em cima, que vai ter um escrito em cima e na sua lápide também. Em cima, tá em francês, obviamente, né? Você vai ler aqui: nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. Essa é a frase que está em cima. E na sua lápide vai estar, obviamente, em francês também, vai estar escrito: Allan Kardec, fundador da filosofia espírita. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. A potência da causa é proporcional à grandeza do efeito. Então, é isso que a gente vai encontrar se você um dia for para a França, for para Paris e visitar o cemitério Père Lachaise. Você visitar esse cemitério, você pode ir ver o túmulo, né, de Allan Kardec. E muita coisa aconteceu depois disso, né? Vai ter vários movimentos, porque o movimento espírita não parou aí. Vários autores, várias pessoas, vários estudiosos vão continuar e vão dar continuidade ao seu trabalho e vai dar continuidade ao movimento espírita se espalhando para todo mundo, inclusive chegando aqui no Brasil, chegando em outros lugares, em tudo, enfim, muita coisa aconteceu. A gente, enfim, termina aqui a primeira parte da história do Espiritismo. Primeira parte, tá? Primeira parte. Eu estou dividindo isso daqui em 3 partes. Tá? A primeira parte é essa que vocês viram, acompanharam lá desde o conceito do que é a palavra espírito, né? E a gente vê, né, toda a história do espiritualismo, vê a história da educação, enfim, até chegar este momento no desencarne de Allan Kardec.
E até esse momento aqui, a gente encerra aqui a primeira parte do estudo, né, da história do Espiritismo. O que é que vem depois? O que é que a gente tem mais duas partes? A segunda parte, a minha intenção é a gente investigar o mundo. Por quê? Eu não sei se eu falo isso agora. Eu vou falar depois que eu quero me aprofundar mais sobre isso. Mas a gente vai investigar o mundo. A minha intenção é a gente sair, né, desse ponto aqui, né, desse lugar, desse ponto da história, e a gente vai investigar o mundo, o seu conceito de espírito em outros lugares do mundo. Esse vai ser a segunda parte. A terceira, e não menos importante, última parte do estudo da história do Espiritismo, obviamente a gente vai falar sobre o nosso país, nossas terras, Tupiniquim, Pindorama. A gente vai falar sobre o Brasil, a história do Espiritismo aqui no Brasil, como é que ela chegou, o que foi que aconteceu e tudo mais. Então a gente vai dar a volta ao mundo na segunda parte e a gente vai contar a história aqui no Brasil, na história do Espiritismo aqui no Brasil. Essa vai ser a terceira parte. E é isso, eu espero que vocês estejam tão empolgados quanto eu estou gostando. Finalmente vamos sair daqui, vamos para outros lugares do mundo, vamos investigar o Espiritismo, o espiritualismo em outros lugares. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E a gente vai ficar por aqui depois de toda essa jornada. Muito obrigado por você ter acompanhado a gente aqui até aqui. E não sai daí, aliás, pode sair, fica à vontade para fazer outras coisas. A gente vai continuar no próximo episódio. Semana que vem, né, a gente tem outro tema livre. Depois a gente dá continuidade à história do Espiritismo. É isso. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado por você estar aqui. Deixa o like, não esquece, né? Deixa o like, dá like e se inscreve se você não está inscrito. Se você quiser compartilhar com todo mundo, compartilhe com todo mundo, compartilhe nos seus grupos e tudo mais, manda aí para todo mundo. E é isso aí. A gente fica por aqui. Muito obrigado por sua atenção. Um beijo. Obrigado por ser essa pessoa maravilhosa.